Começou a gravar. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Mais uma noite aqui e a gente vem com alegria. Eu, pelo menos, venho com alegria. Você também? E porque a gente sabe, né, que essas nossas conversas, elas não são conversas para serem jogadas no lixo, né? E ela está no alcance de tanta gente, né? Tanta gente que compartilha com a gente desse mesmo cálice, que bebe esse mesmo vinho da vida, e aí saber que você não está sozinho. No início da minha caminhada, eu comecei a perceber que muitas coisas não era da forma como eu achava que era, né? E comecei a sair da caixinha, eu comecei a perceber o quanto eu estava sozinha. O quanto a minha linguagem não expressava os pensamentos das pessoas que eu estava convivendo, né? Então, graças a Deus que quando você começa a emanar alguma coisa diferente, você capta também alguém que fez diferença, mesmo que seja um, né? E, né, Renato? Tá falando pra cá? Estou mandando mensagem. Ah, tá. E aí ela, mesmo que seja um, esse um aparece, e aí é esse um que te sustenta. É esse um que vai trazer para você esse alimento que você nunca comeu. Né, assim, você nunca comeu, mas é um negócio que você busca, né? E aí você começa a se alimentar aos pouquinhos daquele negócio, você começa a perceber que não é só você, e você começa a trilhar uma estrada diferente. E essa semana me veio muito, muito forte. Eu levantei uma manhã e aí veio assim, olha só, não veio eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veio assim, apresentam para vocês o que é mais importante na vida, o que o ser humano busca, né? O que realmente a gente está buscando nessa vida? A gente busca o caminho, a gente busca a verdade, né? Porque a gente tem sede de justiça, e a gente busca o que, né? A vida, né? A gente busca a vida, a verdade e o caminho. No fundo, todo ser humano corre atrás disso. E aí eu falei, nossa, e aí eu me lembrei, não foi à toa, não foi do nada que Jesus veio se apresentar e veio e veio dizer quem ele era. Por que ele disse isso para a gente? Porque a gente tem sede disso. Então ele disse, olha, eu estou aqui, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É isso que vocês estão procurando. E aí eu fiquei assim pensando, nossa, que interessante, porque a gente ouve falar sobre isso, né? Mas por que ele fez questão de falar dessas três coisas? Porque são as três coisas que a gente busca, que a gente procura. E que a gente entra pelo cano por conta disso, porque a gente, na verdade, a gente faz aliança com o caminho, com a verdade e com a vida. Sem Jesus. Sem ser Jesus. A gente percebe isso? A gente tem... nos apresentado uma verdade, né? A verdade que para você crescer espiritualmente, você tem que ir para a instituição. Você tem que buscar um local onde estejam falando de espiritualidade, estejam, né? Uma religião. Esse é o caminho, gente.
E tanto é que quando houve uma conversão minha, eu me converti, dentro da confecção que eu tinha, brigando com Deus, falando para ele que eu não queria mais saber dele, que isso aqui era uma bagunça, e a gente foi jogado aqui, e ele nem viu, ficava lá no trono dele, né? Eu tive uma briga séria com ele. E eu falava, estou cansada de ser usado pelo cão e ser usado por ti. Uma hora é você, uma hora é o santo, outra hora é o profano. Uma hora e eu era exatamente assim. Santa e profano. Era muito engraçado. Eu ia nos acampamentos, nessas coisas que tinha de carnaval, não sei o que, lá ia eu, buscando Deus. Aí eu chegava lá, nossa, era uma espiritualidade, era um negócio. Aí quem aceita Jesus, eu era a primeira e lá na frente. E aí depois voltava tudo de novo. Porque eu não dava continuidade. E aí vai entrando na nossa cabeça de que esse é o caminho, né? Outro caminho que mostram para a gente é o caminho da profissão, né? Você tem que estudar, você tem que fazer faculdade, você tem que... Esse é o caminho para você ter uma vida financeira, né, equilibrada. Para você sobreviver aqui, muitas vezes é para isso, tá? Não é nem para ter uma vida financeira, né, Renata? É mais para um negócio para sobreviver. Aí esse é o caminho, tá? Vai fazer faculdade. Hoje a gente vê um massacre, um verdadeiro massacre na mente dos nossos adolescentes, das nossas crianças, um verdadeiro massacre. Porque, cara, eu nunca vi tanto conteúdo para estudar, sabe? É um negócio horrível, é um massacre que eles vivem. E aí esse é o caminho, gente. Apresentam para a gente o caminho e a gente engole como se fosse o caminho mesmo. Vamos para estudar, vamos trabalhar, né? Acordar de manhã cedo e trabalhar, porque a gente tem que trabalhar. Ó, esse é o caminho. É não roubar, é não matar, beleza, ok, esse é o caminho. Ou para outros também é roubar, é matar, esse é o caminho que tem. Eu me deparei essa semana com uma mulher tocando a campainha, eu estava chegando, cheguei atrasada, 10 minutos atrasada. Não era para chegar atrasada, lógico, né? O meu paciente atrasou 20, beleza? E eu cheguei 10 minutos atrasada, mas eu falei assim, eu não vou. Só avisei para ele. Falei, eu não vou Ai, porque eu estou atrasada, porque isso... Não vou, não. Eu vou de boa. E fui desfrutando do caminho. E quando eu cheguei na porta da clínica, tinha uma mulher. E ela batendo lá, e quando eu saí, eu perguntei, pois não sei o que. Ela falou, isso aqui não é um conselho tutelar? Eu falei, não é mais. O endereço está aqui. Quando ela olhou o endereço era bem distante. Ela começou a chorar, desesperada, e falando, pegaram as minhas filhas, os meus filhos, e eu... Aí ela disse, eu sou cagada mesmo. Então, assim, tudo acontece, eu chego aqui com a maior dificuldade, chego aqui, não é aqui, é lá não sei aonde, e eu não tenho como ir, não sei tudo. E a mulher desnorteada. E eu fiquei olhando aquilo, e eu lembrei que eu estava atrasada. Mas eu não estava atrasada. Eu tinha chegado na hora que aquela mulher precisava. Aí eu abri a porta e falei para ela, eu falei, olha, você não está tão cagada assim. Porque... Cheiro ainda não subiu. O quê? O cheiro não subiu. O cheiro ainda não subiu. Você não está tão cagada assim, porque eu estou olhando você falar a partir da minha vida, de exemplos da minha vida. Eu sei que você pode trilhar um caminho diferente. Eu sei, sabe? E assim, eu falei para ela, olha, eu estava atrasada, saí atrasada. Se eu chegasse na hora certa, eu não ia atender você.
porque eu estava em atendimento. Eu só consegui ver você porque eu cheguei atrasada. Então, eu cheguei na hora certa. E aí, fiquei ali, eu acalmei ela, fiz uma sessão com ela. Deu tempo de fazer. E aí, eu disse para ela assim... Aí, eu falei um pouquinho de mim. E aí, ela me falou que é usuária, né? E ela mesma falando, eu sou culpada por terem tirado os meus filhos. Mas eu não sei, eu preciso de uma internação. Enfim, a mulher estava... E acabou que como eu atendi ela ali na recepção mesmo, e aí eu falei para ela que se ela quisesse, para ela ir lá nessa semana que vem, que aí a Cíntia estaria lá e a gente poderia fazer uma vivência com ela. E eu ensinei para ela, você vai para esse lugar onde estão mostrando ali, e você vai bombardeando a sua cabeça com eu sou grata. Vai fazendo esse exercício, bombardear, não deixa outra coisa aparecer na sua mente. E aí eu tenho uma amiga que é assistente social, e vou entrar em contato com ela para a gente ver o que faz, porque ela pediu internação. Isso se ela aparecer, né? Se ela não aparecer, tudo bem também. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas, elas buscam o caminho. Porque elas têm anseio por onde eu vou andar, né? Aqui na Terra. E elas buscam esses caminhos e elas acham que esses caminhos é dela mesmo. E ela vai, né, sofrendo as consequências desses caminhos, mas é que ela busca caminho. Ela, quando veio falar para mim, quando ela chorou e ela disse eu sou usuária de cocaína, ela estava pedindo socorro. Ela estava falando a verdade, ela podia ter me dito um monte de outras coisas, né? Não, ela me disse a verdade. Eu estava usando e esqueci meus filhos. E o conselho tutelar foi e pegou os meus filhos. Eu preciso ver os meus filhos. E aí, querendo o coisa. Então, assim, a gente aceita a proposta dos caminhos. E é uma coisa... Jesus está oferecendo para a gente... Ele não está oferecendo algo que a gente não busca. Ele está oferecendo algo que a gente busca. Ele diz, eu tenho esse caminho. Eu tenho. E aí, a outra coisa é a verdade, né? Ele diz, eu sou a verdade. Vou tirar, Carol. Você falou agora disso de que ele oferece o caminho. Eu vendo sobre as minhas experiências de estar buscando esse caminho, eu buscava um caminho como se fosse um caminho que me levasse até ele, não como se ele fosse o caminho. Nossa, gente, ó, código, hein? Ó, fechou exatamente isso. Meu Deus. Eu achava que algo ia me levar até ele. Não é isso. Nossa, né? E é tão interessante porque ele é realmente essa via, porque quem vem a mim chega ao Pai. Só chega ao Pai se vier a mim. Então, quem vai levar ele? E a gente, realmente, quando a gente pensa em instituição, naquelas coisas certinhas, não sei o quê, a gente vai exatamente assim, né? A gente vai para a instituição atrás de que essa instituição nos leve a ele. Tanto é, gente, que tem gente sem ter, sem terá, que o dia do Senhor é domingo. Por favor, acordem. Né? O sistema, né, ele coloca isso, época de Dia dos Namorados, é época onde casais ficam muito chateados, porque casais casados também, né? Porque, olha, meu marido não fez nada, e era Dia do Namorado. E eu ouvi uma fala terrível assim. Eu falei, mas por que isso é importante para você? Pelo menos nesse dia, ele faz alguma coisa para mim. Eu falei, tá, então você está aceitando que você é destratada o ano todo, mas nesse dia você tem a chance dele. Eu falei, tá bom para você isso?
Tá bom para você isso? E aí ela ficou pensando. E aí eu falei, cara, quando a pessoa... Não estou falando que, que é errado, que sei lá o quê, eu não estou falando disso. Eu só estou falando quando você depende desse caminho feito dessa forma. Né? Quando você aceita que as coisas sejam pontuais, que tem que ser assim, você não vai desfrutar do caminho. Vai virar uma obrigação. Aí ela me lembrou que ela trabalhou, olha só que doideira, que ela trabalhou numa floricultura e que quando dava, que aí os caras chegavam lá, me dá aí um buquê de flor. Eles nem escolhiam o buquê de flor. Me dá aí, o mais bonito, né? Coitado dos homens, né? Gente. Aí ela disse que no final chegavam os atrasados, né? E aí falou assim, cara, eu preciso de flor, eu não posso chegar em casa sem ter pelo menos um buquê de flor. Aí disse que tinha umas murchas lá. Agora vai mesmo, porque eu vou levar a murcha assim mesmo, porque né, eu tenho que chegar com esse negócio. Aí eu falei para ela, tá bom assim para você? Você quer isso? Eu não quero. Você quer isso para você? Aí ela olhou e falou assim, não. Eu falei, então saia dessa caixinha. Esse não é o caminho do matrimônio. Né? Matrimônio é casar todos os dias. É fazer aliança todos os dias. Muitas vezes essa aliança é com você mesmo. Com você no sentido de, né? Eu deixo com ele o que é dele, fico apenas com o que é meu, você libera-se de mim com gratidão e honra, né? Para não ficar aquela coisa de não permitir que o outro tenha a individualidade dele, o outro tem, você precisa entender isso. Então, assim, permitir que você seja livre dentro do relacionamento. Onde vai? Não, ele é metade, né? Eu sou a metade da laranja, a gente falou isso, né? Semana passada, eu acho, sobre a metade, né? E que eu tenho que ser inteira. Então, assim, esses caminhos que vão mostrando para a gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque você não desfruta. Você só desfruta quando você sai da obrigatoriedade. Aí você desfruta. Quando você sai da culpa. E como ele já nos libertou, e nada com ele é obrigado, quando a gente encontra ele, né, que é ele quem nos conduz como mestre, quantas vezes dentro do meu relacionamento eu falava, uau, o que eu vou fazer agora? E aí eu ia para o cantinho e eu falava para o Senhor, como é que eu faço? Como é que eu entendo isso? E aí ele me dizia, ele é mestre. E é interessante porque eu dizia que quando eu ia fazer aquele... que eu achava um absurdo, no casamento, o padre ou o pastor será vir com aquele negócio da... Como é que chama o nome daquilo? Com os votos. Aí, um dia eu falei para o meu pastor assim, eu falei, olha só, eu não quero que você faça voto nenhum, não, sou eu que vou fazer do meu jeito. Aí ele riu e falou assim, tá, Rose, como é que seria o seu voto? Eu vou dizer para ele o seguinte, que ele pode acreditar que na hora que eu ficar puta com ele, eu vou falar com o pai. Eu vou pedir socorro. Né? E assim, que fosse uma coisa muito, muito honesta da minha parte. Né? Né, amor? Isso não é bom? Mas é ele que vai me dar sabedoria. Então, ele podia acreditar que eu ia conversar com ele. Porque se eu for fazer por mim... Antes de fazer cagar. Antes de fazer cagar. Porque é ele que dá sabedoria. Vocês estão aí aqui. Não sei cuida. Tem vezes que a gente desentende alguma coisa e eu sei que você tem dificuldade, às vezes, de escutar de início. Eu sei que você processa. Daí eu falo assim, pai, fala tu, porque eu sei que eu falar não vai adiantar. Aí eu falo para Jesus, é tu. É tu. Fala tu. Ensina. Não, é interessante. Se eu estiver errado, me fala para mim. Se for para ela, fala para ela. Isso mesmo.
A Carol e eu, a gente vive mesmo essa história, sabe? Assim, de chamar o mestre, né? Porque às vezes a gente realmente. Aqui em casa eu já falei, né? É os três. Eu não sou alemona, mas também sou teimosa. Mas, assim, imagina, a Carol tem sangue alemão, o Márcio é alemão, e eu sou carioca. Eu sou uma alfa, né? Então, assim, mas a gente, né? Eu não sei o Márcio, mas assim, com a Carol, com certeza, ela começa a orar, ela entra em sintonia com o Pai, e eu também entro em sintonia com o Pai, e aí ele faz a coisa acontecer, né? Ele mostra as coisas que ela precisa ver, e ele me mostra as coisas que eu preciso ver. Então, é muito legal, porque aí a gente imagina o casal. Meu marido, acho que ele não faz isso, não, né, amor? Você fala para Deus, Senhor, mostra aí para ela. Pai, super indico. É super recomendo. Uhum. Mas ele não faz, mas eu faço, né? Então, olha que delícia. Então, ele é o caminho. Então, que a gente possa estar pensando sobre isso. O mundo nos traz, né, um monte de caminho, um monte de receita, e inclusive de relacionamento, né? E a gente acha que isso que é assim mesmo, nada. Eu não gosto nem de brincar com um negócio desse, porque não é. A vida real é feita de vigilância, é feita de eu estar atento o que vai entrar para mim, o que não vai entrar. Essa semana passada tinha um rapaz na minha... Oi, querida! Oi. Oi! A gente está falando sobre o caminho, a verdade e a vida. Eu estou ouvindo. E é exatamente o que eu e a Camila estávamos conversando hoje. Exatamente tudo isso que vocês estão falando aí. A Camila estava aqui e a gente estava realmente conversando que a gente só pode ser uma companhia saudável, a gente só pode ser feliz quando a gente se sente inteiro, quando a gente se enche desse amor de Deus por nós, né? Que assim, é a única coisa que realmente completa a gente. A partir daí, você pode ter um relacionamento saudável com os outros. A partir daí, quando a gente coloca o reino de Deus em primeiro, né? Em primeiro lugar, quando a gente se enche dele. Na verdade, né? A gente já é só reviver uma coisa que está adormecida, que é o Espírito de Deus dentro de nós, né? Pois é, acho que isso dentro de nós, parar de viver para fora, parar de olhar as coisas, os caminhos que é nos oferecido. Então, e aí é que a gente percebe que o que Jesus nos ofereceu, o que ele disse para a gente que a gente é o que a gente busca. Todo mundo busca um caminho, né? Nossa, gente, e quem tem consultório, quem trabalha na área da saúde, sabe disso, que as pessoas chegam porque elas estão... Que caminho? Eu não sei que caminho eu vou, né? Tem isso. Às vezes você chega num momento na sua vida que você não sabe o caminho que você vai seguir. Mas quando você encontra com ele, você sabe porque ele é o caminho. E você não se importa mais com tanta coisa. Porque ele vai ensinando, a cada passo. A cada passo ele é lâmpada para os meus pés e a sua palavra, né? Então ele é mestre, ele vai te ensinando. E aí quando ele disse para a gente que a gente, cara, eu achei isso fantástico. Porque é muito doido, assim, eu acordar e falar, o mundo tem o caminho, a verdade e a vida. Eu falei, o quê? Ué? E aí aquilo ficou sendo ministrado no meu... Eu falei, caraca, é verdade.
né? Então, a gente compra a ideia, a gente compra esse caminho do mundo, essa verdade do mundo e essa vida. Então, aparece umas propostas para dizer como se aquilo ali fosse verdade. Não é verdade. Não é, eu costumo falar, aquilo ali pode ser comum, mas não é o normal, não é o natural, né? E às vezes eu até sou muito chata. Tem uma paciente minha do Rio que ela, né, hoje ela fala assim para mim: eu penso no que eu vou te mandar, porque quando eu não pensava, né? E aí eu ouvia e eu mandava, eu falava: você é nisso aí que você acredita? É isso aí que você acha interessante? É isso aí que, né? A vida é isso aí? Você também acredita que isso é normal? Normal não é isso aí, não. Então, ela hoje, ela fala para mim, nossa, hoje ela virou terapeuta, muito legal, e ela fala para mim, nossa, eu penso muito, né? Quando eu vou mandar uma coisa, eu penso, porque realmente eu não vou comprar essa ideia mais, sabe? Então, acaba que a gente vai levando uma vida. E aí eu falei para ele assim, ok, porque assim, né, as pessoas brincam muito com a coisa séria. Relacionamento é coisa séria, filhos é coisa séria, você é coisa séria. Então, assim, a sua família é coisa séria. Então, aí o que eu ia falar que eu estava para fazer o link desse negócio. Gente, sim. Então, eu vou lembrar. Então, as pessoas, elas deixam se levar como se isso fosse algo comum. E o teu cérebro, quando você faz não faz essa diferenciação, quando você não coloca um limite nesse negócio, você vai viver esse negócio, é isso que você está vivendo. Mas isso não é normal. Então, eu sou muito chata com esse negócio, às vezes. Tá. Aí eu falei para ele assim, ok. Mas aí a gente não fica chato com isso? Ele falou assim, não, e a brincadeira? Eu falando, né, no momento, assim, eu falei, e a brincadeira? Porque a impressão que dá é que essas coisas, ela é para rir. É para rir disso, sabe? É engraçadinho. E aí eu falei para ele sobre esse negócio da brincadeira. Aí sabe o que ele me lembrou? Do Márcio e da Denise. O Márcio e a irmã do Denise. O Márcio e a irmã dele, que é a Denise, que ele me fez lembrar do quanto eles brincam quando eles vão para a caminhada lá no mato. Né? Que é uma brincadeira. Ele falou, aqui não é brincadeira. Por que não brincam de verdade? Né? Por que brinca com coisa séria? Então por quê? Porque as pessoas nem assim se levam a sério, né? Eu me lembro que, assim, eu fui admitir que eu tinha um sonho legítimo, né? De construir uma família já velha, já era, porque isso para mim na minha cabeça era bem assim antiquado e meio surreal. Não era muito assim possível. Mas só que no fundo eu tinha esse desejo, essa vontade, esse impulsionamento, esse sonho. Sim. Só que a gente não se leva a sério. Isso. Como é que a gente vai levar a sério o resto? Sim. A gente não leva a sério os outros, a gente não leva a sério os nossos sonhos, o nosso propósito de vida. A gente não leva a sério a vida, né? Ela meio que passa. Ela meio que passa, né? A gente sobrevive, a gente não cria a nossa, assim, cria a realidade, mas sem saber que está criando, está sobrevivendo. Exato. Conforme o mundo vai colocando para gente. Conforme o mundo vai ditando o que é certo e errado, a gente vai vivendo e reagindo.
Isso. E não é, a gente não é protagonista, a gente vai se deixando levar pela maré, Isso. né? Só que hoje eu estava conversando com a Camila, minha filha, se a gente soubesse como nós somos autorresponsáveis e quanto a gente tem, como a gente decide a nossa história, né? Como a gente decide a nossa história, quais são as escolhas que a gente faz, e o poder que isso tem, e como que nós também, no âmbito, pelo olhar espiritual, a gente pode transformar as coisas, esse poder de decisão, mas unido com a fé, no impossível, é muito poder. Aí eu falei para minha filha assim, eu quero muito desenvolver mais e mais, porque eu acho que é muito pequeno, é muito raso, acho que ainda tem muito para aprofundar nisso. Sim, esse é um excelente sentimento, né? Eu acho que a gente tem que aprofundar muito, assim, a gente tem nada, a gente tem um fiozinho, a pontinha do iceberg lá no fundo, a impressão que eu tenho é que tem muito mais para você mergulhar, né, nessa matéria que é o espiritual, né, que é o que é, além das aparências. Sim. Né? E aí eu falei para ela, Camila, chega a me assustar quanto de poder que existe em nós e não está desperto. Isso. Chega a me assustar. Tem gente que tem noção desse poder, e tem gente que tá usando de maneira errada. Né? Mas tem muita gente e tem pouca gente disposta a usar esse poder que temos de maneira correta, né? Mas que a gente tem mesmo. E chega a se assustar, porque quando você sai desse negócio assim, ó, eu não sou mais a vítima dos acontecimentos. Sim. Quando você sai dessa mentalidade e você vê que você tem decisão em cada coisa que acontece, você tem participação em cada coisa que acontece, é meio assustador, né? Aí eu estava falando, Camila, eu vejo muita coisa que eu declarei, que eu usei, eu fiz uma experiência que ia acontecer e foi acontecendo, isso para fortalecer cada vez mais os meus olhos espirituais, e eu vejo que exatamente aconteceu conforme a declaração, conforme a minha fé, mas eu quero aprofundar nisso, e mais eu vejo que é muito raso o que eu tenho. Né? E assim, aí eu falei para ela, a gente tem essa ambição de crescimento, é uma pulsão de vida, né? Porque você quer mais, você quer viver mais. Mas nem por isso você está insatisfeito com o que você já tem, com o que você já está vivendo, com você mesmo, porque a vida não é só as realizações. Pelo contrário, a sua identidade é que você já tem o suficiente para ser feliz. Você nunca vai ser feliz, só vai ser feliz quando tiver isso, ou tiver aquilo, ou realizar aquilo. Não. Hoje você já tem milhões de motivos para agradecer, tá consciente de estar vivo, tá desfrutando e tá compartilhando com o Criador a existência, né? E assim, não precisa de ninguém. As pessoas vão compartilhar com você as suas experiências e você vai compartilhar com elas as experiências dela. Mas não é necessário você só se tiver com alguém. Não, é muito bom quando está com alguém. É muito bom, mas não é só quando está com alguém, porque você estiver junto com o seu Criador e estiver junto com você, você já está com bastante gente. Sim. Né? Já tem bastante gente aí, né? Já tem bastante gente aí. E se você puder ter, e se você estiver bem saudável, você vai ter mais e mais pessoas ao seu redor para compartilhar também, né? Mas o que a gente faz? A gente procura fora, ele não procura dentro. Sim. É tão interessante você estar falando isso. Quando você estava falando, eu vi que você estava falando com alguém, né? Que está te assistindo. De vez em quando tem esses negócios aqui.
eu estava lembrando que eu questionava muito sobre a vida, né? E aí, entrando, a gente falou bastante sobre a questão do caminho, e agora a gente vai falar sobre a vida, né? Que o mundo oferece também. Ele oferece essas três coisas: o caminho, a verdade e a vida. E aí, a vida, eu falava assim, tá, eu não entendo, porque a gente nasce, cresce, fica bobo, casa, e aí? Fica bobo, casa, fica mais bobo ainda, tem filhos. Eu falava isso. E assim, e aí hoje eu tô pensando, né, sobre isso. Você só busca isso, você só se interessa por isso quando você não tem, quando você está vazio realmente de Cristo. Porque quando você né, começa, cara, quando eu comecei uma relação com o mestre da minha vida, e aí tem o Espírito Santo que consola, que traz sabedoria, né? E aí, quando isso começou a crescer, as coisas que vão acontecendo, elas simplesmente vão fazendo parte porque você está cheio em você mesmo, né? Então, assim, você não é mais aquela pessoa que está à espera de alguma coisa. Não, porque você já tem você já tem a vida. Quando você encontra Jesus, você já tem você já tem a vida, você já tem o caminho. E aí essa coisa, né, do que é que eu estou falando sobre a vida, né? O caminho, a verdade e a vida. Então, agora é sobre a vida. Então, aí eu ficava pensando, mas como é a vida? A vida é só isso? E isso não entrava na minha cabeça. A vida, aí tá. Aí depois, né, vou buscar o amor. Aí fui atrás do amor, entrei na instituição, e aí eu olhava, mas a vida é isso, aquela coisa parada, aquela coisa com muitas atividades, mas uma vida sem novidade. E aí, o que a gente engole como vida? Os entretenimentos. Uhum. Né? O mundo oferece a vida e entretendo você. Vamos. E aí, todo mundo faz a mesma coisa. Vamos para a igreja que tem Não estou falando que isso é errado, tá? De jeito nenhum. Mas estou falando que isso é muito pouco. Que não é isso a vida. Né? E aí, vou fazer não sei o quê, aí vai todo mundo, né? Vai todo mundo para lá e fala, não sei o quê, né? Que delícia, então vamos para o baile, então vamos para o barzinho, né? Como eles falam, jogar conversa fora. E eu falei, cara, não pode ser. A vida não pode ser só isso. E aí, quando você vai se envolvendo eu não consigo ouvir a voz. Cara, vai treinando. Vai ficando em silêncio. O Ricardo falou uma coisa que a Cíntia me mandou um link, aí eu fui assistir. Aí o Ricardo falou assim, que quando né, que Jesus ministrou no coração dele que ele queria mais tempo com ele. E aí o Ricardo falou assim, ok, eu tenho que gastar mais tempo com Jesus. E aí ele pegou e começou a trazer isso como uma obrigação. E aí Jesus falou para ele, mas isso não é, eu não estou falando para você que eu não estou vindo para te trazer uma obrigação. Isso só é um convite. Isso só é um convite estar comigo. Ter essa prática de estar comigo é só um convite. E eu me lembrei que quando eu comecei essa coisa, né, de estar com ele, não sei o quê, e aí era né, que eu acordava mais cedo e tal, e aí eu falava assim para ele, antes de levantar, né, eu dizia assim, mas o que eu vou fazer? Né? O que vai acontecer? Aí ele falou, isso não é problema seu. Isso é meu.
E sempre tinha uma coisa legal, sempre tinha uma novidade. Eu sempre saía cheia da graça. Então, a gente pegou, tá tudo farinha no mesmo saco. Aquilo que disseram para a gente que é vida, ela é, na verdade, uma sobrevida, né? Aquilo que você falou. Ela é uma sobrevida, porque você entende a vida é obrigação, aí eu descubro, né, que no relacionamento, no casamento, não tem obrigação, a gente pode ter funções, a gente pode ter papéis para desempenhar, mas essas funções, esses papéis para desempenhar, não tem que ser uma obrigação. Eu nunca gostei de arrumar casa. Eu nunca gostei de cozinhar. Eu nunca gostei nada disso. A Carol sabe disso, né? Ela também sabe. Mas quando eu encontrei Jesus, eu nunca mais... E assim, quando eu tinha que fazer, era uma obrigação. Mas quando eu comecei esse relacionamento com Jesus, nunca mais para mim foi uma obrigação. Então, acho que aqui em casa, eu não me lembro de estar varrendo a casa, de estar limpando zangada, né? Eu não faço isso, porque isso não faz parte da minha vida. Porque eu tenho que fazer isso, porque o negócio está na minha frente, eu coloco lá no canto. Essa é uma mentalidade de fábrica, de escravo, né? Isso. Porque assim, existe o comprometimento e o envolvimento. Isso. E tem muito, quando tem o amor envolvido naquilo que você faz, você não sente uma obrigação, você sente um envolvimento, um comprometimento. Sim. É diferente, junto existe uma pitada de satisfação. Uhum. Né? Exatamente. Então, essa coisa da obrigação, ela nem entra. Né? A gente tem várias funções, várias coisas acontecendo dentro do relacionamento. Mas, assim, como companheirismo, cumplicidade, né? Existe uma nutrição afetiva. Então, assim, tem várias coisas que faz o relacionamento crescer. Mas a única coisa que não tem é a obrigação. Então, trouxeram isso para a gente como se isso fosse vida. Isso não é vida, né? Não é vida, gente. Eu só trabalhar, isso não é vida, né? Hoje eu estava... Cara, quando a gente começa a viver quando a gente acha o caminho, a verdade e a vida em Jesus, a gente começa a viver um monte de coisa que preenche. Hoje eu fui, o Márcio viu lá uma promoção lá, no negócio do carro, e a gente foi num negócio de farol. E eles iam limpar o farol, né? Por R$ 9,90. Aí o Márcio, leva lá, e aí o Márcio levou o dele e tal, e eu fui levar o meu. R$ 9,90, né? Aí a gente foi. E aí ele foi primeiro, depois eu fui. Aí tá. Aí quando eu cheguei, aí eu estava olhando assim, todo lugar que eu cheguei hoje estava tocando música do Pai, adoração. E eu me toquei de que a maioria dos lugares comerciais que eu frequento, que é uma coisa para eu ir, não sei o quê, eles estão tocando louvores. E eu falei, uau, né? Eu tinha me tocado hoje olhando assim, eu falei, nossa, como é que pode isso? Até lá. Aí, ele foi me mostrar lá uma coisa, ele queria fazer não sei o que no meu carro, eu falei, não, só isso aí mesmo já é o suficiente. E aí, eles falaram assim para mim, faz não sei o que no seu carro, teu carro é um carrão, não sei o que, vai ficar bem legal e tal. Aí eu falei, tá, eu vou pensar no meu caso, depois eu faço. E a gente começou a conversar e eu comecei a contar para eles como que esse carro veio para a minha vida. E os dois ficaram assim, parados na minha frente, me ouvindo, mas ouvindo tão atentamente. Aí eu falei lá do Rio, que o passarinho representava o aval do pai. E aí eu fui contando.
E eles me ouvindo. E aí eles pegaram e falaram assim para mim: nossa, a gente quer mais disso. Eles falaram, os dois. Aí eu falei, qual é o seu nome? Aí um falou assim, o meu é Mateus. Aí o outro, o meu é Lucas. Eu falei, nossa, eu fiz tudo aqui. Mateus e Lucas estavam lá. Aí eu peguei, aí eles, né, conversando comigo, olha, falei da clínica também. Aí ele falou assim, que quando, né, que eles queriam mais daquilo ali. Falei, beleza. Aí eu conversando com eles, entrei no carro e não paguei. Eu não tinha carro. Aí eu falei, nossa, gente, olha eu aqui, entrando dentro do carro e não paguei. Aí eles olharam para mim e falaram assim, não, é de graça para você. Aí eu falei, o quê? Nem o 9,90 eu vou pagar. Aí ele falou assim, não precisa pagar nada. Pode ir, tá tudo certo. Aí eu peguei e falei, tá bem. Aí o Márcio pagou. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, engraçado, né? Eu só dei testemunho. Falei, cara, eu só dei testemunho. Eu só falei sobre a minha vida. E eles se sentiram tão pagos, eles se sentiram, receberam tanto, que não precisava pagar. E aí, sabe, olha como a gente é servido quando a gente está cheio da graça, né? Porque se eu não estou contando a vida de ninguém, eu estou falando sobre a minha vida, eu falei tão naturalmente sobre os meus eventos, né? Né, Carol? A Carol também, mas como é que eu vou falar de Jesus, né? E aí, quando você tem vida de Jesus, você não precisa falar de Jesus, você fala de você. E ele está nisso, né? Então, assim, e aí, cara, mas assim, os dois rapazes, assim, na minha frente, atentos, e quando eu perguntei, aí ele falou, você frequenta alguma instituição? Eu falei, não, eu frequento o reino dos céus, está dentro de mim. Aliás, eu digo dele, né? Aí ele ficou assim, olhando. Cara, é muito gostoso. Onde você vai, você tem isso. Onde você vai, você tem essa comunhão, né? Então, assim, isso é vida. Uma vida onde você transborda. Por onde você passa, você traz vida, né? E eles falaram assim para mim, nossa, muito obrigada por você estar me contando para a gente essas coisas. De nada, eu tenho um montão. Eu tenho mais um montão de coisa para contar que aconteceu. Rose, quando a gente descobre, né, quem somos mesmo de verdade, né? Nós somos filhos, que Deus fez todas as criaturas com e soprou na narina delas o próprio espírito dele. Uhum. Quando a gente entende que nós fomos feitos, pelo menos nós fomos feitos para isso, né? Uhum. E quando a gente entende que a nossa identidade, que a gente é filho, e qual o propósito? Nós somos um veículo desse amor, né? Desse fluir. E aí, para onde a gente vai? O nosso corpo é como um carro, né? Que carrega carrega o Espírito de Deus para onde vai, né? Só existir já é o suficiente, já é bastante, porque se você está existindo nele, você já está distribuindo ele, né? Sim. E a religião não fala isso para gente. A religião diz que você tem que cumprir um rito, né? Você precisa isso, você precisa aquilo, você precisa cumprir o rito. Mas é tão raso, né? Você não vai fundo na sua essência mesmo, né? Eu acho que despertar é isso, né? Você entender quem que você é de fato, quem somos nós. Isso. E sabe o quê? Você não se acha grande mais que ninguém. Você percebe que todos nós somos isso. Isso. O potencial de avivar esse espírito dentro de si está em qualquer um. Todos que nasceram são seres viventes. E a vida é o Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus não tem vida. Né? É aquilo que nos anima. Tanto é que existe uma palavra chamada entusiasmo, que chama-se Deus dentro de si.
Quando você está animado, você vive, você está vivo. Depois que você morre e fica o corpo, você vê, não tem mais o espírito ali, não tem mais Deus ali. Né? Jesus mesmo falou, vós sois deuses, porque nós somos uma gotinha dentro do oceano e o oceano inteiro é Deus. Então não tem mais, não existe mais julgamento nisso, porque qualquer um tem esse grande potencial, nasceu com todo esse potencial. Qualquer um se despertar, pode viver isso, né? Pode viver essas experiências do sobrenatural, entre aspas, né? Sim. Porque é sobrenatural para o mundo que nós vivemos. Mas é mais que natural para o reino de Deus, né, na Terra. É muito libertador e é muito assim intrigante, é muita coisa para descobrir, é muita coisa para viver, é muito incrível, né? É incrível. Vida. Oi? É muita vida. É muita vida, é muita vida. E a gente fica desperdiçando a vida com o quê? Com mágoas, ego, medo, tudo que paralisa, né? A gente fica desperdiçando uma vida inteira com coisas que não... Aqui, ó. Fala. Peraí, fala aí, Renato. Você é da família. Fala. Não, ela estava contando, e aí me fez lembrar que isso é um privilégio que nós temos, que é incrível, de poder ser esse espírito na vida das pessoas, né? E eu sou uma pessoa que sou muito privilegiada. Eu sou muito favorecido. Eu falo isso o tempo todo, mas porque eu vivo isso todos os dias. Sim. Todos os dias. Então, e ontem eu peguei dois drogados no carro, eu fiz uma corrida, eu não me lembro bem de onde eu estava, e deixá-los na rodoviária aqui de Cascavel. Aí a irmã pagou a coisa dele e eles chegaram, entraram no carro, não muito cheirosos, que são também moradores de rua, pelo que eu entendi. Só que o cara era viciado eram dois viciados em crack. E aí eles entraram e assim, desculpa aí, irmão, não sei o quê, mas tal, e puxando o assunto, né? Será que a gente aqui é drogado, não sei o quê, viciado, blá, 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 blá. Aí eu comecei a puxar assunto com eles. E você, há quanto tempo você tem essa dependência química? Mais de 20 anos. Assim, mais de 20 anos. E você fuma crack mais de 20 anos? Sim. Entre crack e outras coisas. Eu falei assim, rapaz, mas você ainda está bem. Porque quem fuma crack, normalmente, cara, 2 anos já vai pro saco. Então você tem uma resistência. E comecei a puxar assunto com ele. E eu comecei a falar com eles sobre essa questão de que eu perguntei a ele, você sabe que isso é muito difícil, né? De largar, não sei o que e tal. Aí eu falei assim, mas você sabe que quem pode resolver o seu problema, né? Ele falou que estava querendo ir para uma instituição que já deve ter passado zilhões de vezes. Aí vai lá, passa um tempo e volta. Ele falou que ficou 1 ano sem se contaminar. Eu falei, se você ficou 1 ano, você ficou 1 dia, 2 dias, você fica o resto da sua vida. A decisão é sua. E aí eu perguntei a ele, você sabe quem resolve o seu problema, né? Aí ele falou, eu. Então você sabe o que você tem que fazer. Agora eu vou te dizer um negócio, não se condena não, porque o Senhor já pagou isso tudo aí. Que legal. E vou te dizer um negócio, você acha que crack, cocaína é vício? Vou te dizer um negócio que é vício e ninguém fala nada.
Açúcar, meu irmão. Ah. Eu comecei a falar. Cara, assim, isso foi tão importante para ele eu falar isso, porque ele viu que o problema dele não é tão grande como ele é grande, mas que tem coisas também que estão ali, e a palavra que eu profetizei na vida dele, eu falei assim, cara, eu profetizo que você está sendo curado, porque o Senhor já pagou o preço, ele já carregou tudo naquela cruz. Não? Então, ele pagou o preço sobre a doença, sobre a morte, sobre a prisão, sobre a acusação, sobre a mentira, e eu comecei a ministrar. E o cara, assim, e o espírito pairou dentro do carro, sabe? E aí o outro falou assim, você está ouvindo isso? Ele me perguntava, tô? Você está ouvindo o que a gente está ouvindo aqui? Aí ele sentou, assim, olha, isso aí é só vocês tomarem a decisão, porque a decisão já foi tomada lá naquela cruz. Ele já resolveu o teu problema, já resolveu o do outro. Agora é só vocês crerem nisso e tomarem posse disso, se apropriarem disso. E ele saiu dali com outra aparência. Ele falou assim, você não sabe o que as suas palavras me fez hoje, e hoje é um novo dia da minha vida. Então, para você ver que assim, o Espírito está aí. E é um privilégio nós podermos ser canal. Ser esse canal, e deles veem isso, sabe? E quando porque ele falou assim, cara, você não tem noção do que é a culpa, né? Que eles carregam. Uhum. Das acusações que eles falam assim, cara, não, aquele que está te acusando lá é viciadão também no negócio. Eu adorei isso. Ele é viciadão. Todo mundo viciado. É viciadão no negócio lá e está metendo. Você está apontando o dedo para você e está apontando 4 para ele. Porque é assim que a gente faz. Quando a gente acusa, é sempre assim. A gente sempre aponta um e tem 4 apontando para a gente. Então, não leve esse peso não, porque esse peso já foi carregado. E aí ele saiu eu deixei lá no coisa e ele me agradeceu tanto, sabe? Cara, você não sabe como essas palavras vieram como um bálsamo na minha vida, no meu coração. E que eu não vou esquecer isso que você falou. Então, assim, e vem essa questão daquilo, o Espírito está dentro de nós e está dentro dele também. Uhum. E assim, isso encaixou bem com essa questão da verdade, né? O que é a verdade? Né? A verdade é a gente já está aqui trazendo o que o Renato trouxe, que comer açúcar está tudo bem, que beber Coca-Cola está tudo bem, né? Que fofocar dentro da igreja também está tudo bem. Mas, né? Isso não é a verdade. Isso não é. E aí a gente não tem noção do quanto que a gente acha que isso né? Que é assim mesmo. Né? Que a gente está desavisado da verdade, a gente não sabe da verdade, pensa que sabe da verdade. Nós somos enganados, ludibriados o tempo todo, né? Sim. Manipulados o tempo todo. Cara, a coisa é tão séria que, assim, teve um caso aí que o garoto, não sei se vocês viram, o garoto, adolescente de 14 anos, mata o pai, a mãe e o irmãozinho. E aí eu falei, que porra é essa, gente? Como é que é isso? E assim, eu fui olhar e tal, eu procurando a razão, que a família, aparentemente, tudo bem, não sei o que, não sei o que. E aí eu falei assim, aí eu achei um terapeuta, né, que ele estava falando, e aí ele já tinha visto o histórico e tal. Aí ele estava falando, né, que contando o enredo, na verdade, ele estava contando a história dessa família. E aí, nessa coisa, ele fala que esse menino estava conversando com alguém na internet há, tipo, uns 3 anos ele conversava com essa pessoa. E aí eu falei, nossa, peraí, como que o meu filho... Ah, Rose, hoje, mentira, porque se você
você é pai, se você é mãe, você tem condições de autoridade, todos os sentidos, para estar olhando para o seu filho. Né? E outra coisa, a própria dinâmica dentro de casa. Né? Então, assim, tem que. Peraí, não está sentindo falta, não? A criança está lá no computador, fechado, né? Não sente falta, não? Não quer trazer, né? No convívio, na conversa. A Carol, às vezes, fala assim para mim: nem chega perto de mim, para ela não se atrasar. Porque se a gente chega, a gente começa a conversar e a gente começa. E a hora passa que a gente realmente não vê. Não tem como ver. Então, assim, né? Para você ver como é que a dinâmica de estar junto, de conversar, não sei o quê, é uma dinâmica que une. Então, porque o cara de lá é o culpado. Não, gente, isso não é a verdade. O que foi que eu, enquanto pai, enquanto mãe, o que foi que eu não fiz? Lembrei trabalhando no consultório odontológico, daí vai as crianças com os pais lá, a criança com o dente tudo podre, daí fala, a mãe fala, eu mando ele escovar o dente, mas ele não me obedece. Como assim? Quem que é responsável por uma criança de 5 anos ter um monte de dente cariado? Eu mando ele. Você está vendo se ele está fazendo? Você está indo mostrar como faz? Porque hoje você está muito mais ocupado no celular do que... Olha, quando chega no meu consultório e diz assim, doutora, eu perdi meu filho para as drogas, eu perdi meu filho... Não, você perdeu seu filho dentro de casa. Foi ali que você perdeu o seu filho. Aqui, no vício. No vício. Que é o celular. Que é né? Seja o que for. Não é colocado como vício, mas é chamado das drogas lícitas, né? Né? Antigamente eu dizia assim, existem 2 tipos de drogados. Os que são lícitos e os que são ilícitos. Hoje eu vejo que está todo mundo drogado. Acabou o açúcar. Então, assim, a gente... Nada de doidão, né? Eu sou uma, né? Mas, credo, estou tentando me livrar. Me livrando, na verdade. Eu falo que tem uma barraquinha de doce aqui que abriu aqui na rua. Eu falo que abriu um ponto de drogas para viciar crianças aqui na... ponto de drogas, gente, não é? Eu tenho abriu um ponto de drogas aqui para viciar as crianças da rua. Que vicia pra caraca, né? Então, assim, a gente aceita essa verdade que nos trazem como verdade. E fica brincando com a verdade, né? Achando engraçadinho aquilo que não é verdade. Que nós somos impotentes, que tem que ser assim mesmo, que tá bom assim, que não tem jeito, né? Que não tem jeito, a gente pode, muita coisa, a gente pode transformar a nossa realidade, sim. E é o que eu aprendi há pouco tempo que você está falando. Assim, pouco tempo não. Eu aprendi, literalmente, uma coisa que eu já sabia intuitivamente. Que a autoridade com os filhos, ela vem a partir do momento do aprofundamento do vínculo. O aprofundamento do vínculo traz uma admiração e uma conexão. Aí, quando você tem essa conexão, você tem essa admiração, esse respeito, aí você é autoridade. Aí você não precisa impô-la. Você simplesmente é essa autoridade na vida do seu filho. Exato. E assim, é o que você falou no começo. As pessoas não dão a importância que realmente existe numa família, para o ser humano, para si mesmo, porque realmente é uma coisa para ser vista de muito perto, entendeu? É claro que cada um de nós temos escolhas, mas a escolha da criação e da
a escolha de como vai ser conduzido a criação dos seus filhos é contigo, sabe? A gente colhe lá na frente, a gente colhe, e no dia a dia a gente também colhe. A gente colhe tanto a nossa falta de atenção, que também é uma violência, que também a omissão é a outra face da violência. A gente colhe tanto isso quanto a gente colhe. E, assim, e não é você ficar sendo escravo e não ter vida, ficar atrás do seu filho, não. São minutos da sua vida que você dedica, que você sabe, você troca e acaba que você recebe de volta mesmo, porque é um plantando mesmo que a gente colhe. E a gente colhe mesmo. Indiferença quando a gente planta indiferença. Exatamente isso. É muito louco, né? Porque, assim, muitas vezes você tem os pais, né? Você tem os pais também querendo fazer o melhor. E, assim, muitas vezes eu não vou me expor, né? Eu não vou brigar, eu não vou me colocar, senão ela vai ficar zangada comigo, né? Foi tão interessante, né? Deus falou assim para mim que nada era mais importante do que o amor que a gente tem. Então o perfeito amor lança fora todo medo. Então, assim, não tem essa de ter medo de perder o amor do filho. Como assim você vai perder o amor do filho? O filho vai te amar quando você cuida dele, quando você está olhando para ele, ele vai te amar. Então, quando você deixa de fazer isso, é que você realmente, né? Aí não vai se dispor com a mulher fazendo besteira, não vai se dispor para não brigar dentro de casa. Quantas pessoas com boas intenções fazem isso? Porque eles acreditam que a vida é assim, a vida é assim. A vida não é assim. Então, a vida, se ela não estiver transbordando, você está no lugar errado. Você está buscando a vida que não é em Cristo. A Carla está falando. Você está microfone. Muitas vezes, a pessoa não quer se indispor, a maioria das vezes, é porque não sabe que ela tem esse amor que vem de Deus, precisa ser validado pelo outro, aí precisa da aprovação do outro. Mas quando você sabe que você está no caminho certo, que você está fazendo a coisa certa, você não precisa da aprovação do outro. Você precisa só de fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito. Né? Você, porque fica mendigando o amor do filho, do marido, do amigo, do não sei o quê. Por quê? Porque você está faltando esse amor aqui. Está faltando esse amor dentro. E o amor, ele é de dentro para fora e não de fora para dentro. Exatamente. Né? Deus não está lá no céu, ele está aqui dentro. Como nos ensinaram, ele está lá no céu, ele também está no céu, mas também está aqui dentro. Ele está em todos os lugares. Ao mesmo tempo, né? Eu estou lembrando aqui, aí a gente está na verdade, né? Caminho, verdade. Hoje ainda está na vida. Já falamos dos 6. E eu estou me lembrando aqui que essa moça, quando eu chamei, pedi para ela sentar ali na recepção e tal, fiquei conversando com ela, ela falava para mim, ela não olhava para mim. E aí, fazendo o link do Renato, né? O Renato realmente botou todo mundo no mesmo saco, e é isso mesmo. E aí, ela não olhava para mim. Com a bateria. Aí, Oi? Oi. Aconteceu ali. A gente saiu, né? Tá. Vai voltar? Como que a gente faz? Então fecha. Aí dá para fechar daqui? Não dá, né? Vai lá, amor, fecha. Aí E aí eu via que ela estava falando sobre
ela estava me contando sobre ela e não olhava para mim. E na hora de eu perguntei para ela, eu posso orar por você? Porque eu falei algumas coisas a respeito de Jesus, da minha vida, né, que acontecia. Aí ela falou assim, eu falei, olha para mim. Aí ela olhou para mim, assim, com vergonha, né? Eu falei, cara, nós somos irmãs, nós somos iguais. A situação que eu estou é porque eu escolhi um caminho diferente de você. Mas onde você está, você vai encontrar isso. Mas onde eu resolvi percorrer, o caminho que eu resolvi, que eu escolhi resolver, eu encontrei o que você está vendo aqui. Podendo trazer para você alguma coisa, né? Mas é só você que vai poder fazer essa escolha. Então, assim, o que acontece? Quando a gente aceita o pacote que o mundo te dá, dizendo para você que é a verdade, que é a vida e que é o caminho, quando você aceita esse pacote do mundo, você não sai da vida de escravidão. Você não vai conhecer Jesus. Você pode estar dentro de uma igreja, você pode estar no coral, você pode estar onde você quiser. Na seita, no candomblé, aonde você quiser, qualquer placa. Mas você não vai conseguir viver uma vida de plenitude. Porque ele é o original. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É nele. Né? A gente não tem que ir para outro canto, para esse outro canto nos levar até ele. Não, a gente pode ir direto nele, e é nele que você consegue desfrutar do reino de Deus e tudo aquilo que Deus fez para nós. Então, que a gente possa ficar aqui com esses dois pacotes. Quando ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele estava dizendo para você assim, ó, eu sou o que você busca. Eu sou o que o ser humano busca. E aí o mundo te traz um caminho, uma verdade e uma vida, tá? Mas você que não... Feito. Fake. Uma vida fake, uma verdade fake e um caminho fake. É você que vai escolher, né? Ninguém pode escolher por você. Quando eu saquei que onde eu estava andando era pouco para a proposta de Deus para a nossa vida, para quem a gente é diante de Deus, eu não tinha a menor noção de quem eu era diante dele. Eu só sabia que eu era filha, que eu era ovelha. Né? E quando eu comecei a falar, cara, isso não é o suficiente, não pode ser assim, eu comecei a tomar um novo rumo, a enxergar Jesus como meu único lugar onde eu ia encontrar de verdade a vida, de verdade o caminho, de verdade a verdade. De verdade a verdade. Né? Então, que a gente possa estar pensando nisso, olhando para isso. E, assim, o que a gente fala é para todos os dias. O que a gente aprende é para colocar em prática, porque se você aprende e não coloca em prática, para nada vai servir. Você não vai experimentar. Né? Ninguém que tem uma teoria, né? E se você não pratica essa teoria, ela vai continuar sendo teoria. Ela só tem as riquezas e os tesouros quando você começa a praticar. Né? Por isso que quando você começa a praticar aquilo que você aprende com Deus, você começa a descobrir os tesouros que tem para a gente. Os tesouros escondidos. Escondidos, que para a gente não está escondido. Né? Para a gente está revelado. Meu Deus, esse cachorro me mata de vergonha. Mas tudo bem. Meu Deus, é muito gostoso, né? Então, assim, que você possa pensar nisso, sentir isso, experimentar isso. Né? Tem uma palavra que fala, que Jesus falou, né, que quem ouve as minhas palavras
e as pratica, não é isso? Não é assim? Não tá, assim, aquele que ouve, aquele que bota em prática, né? Não é só o que ouve, né? Mas Seguir a Jesus é ouvir as palavras dele, porque ele deixou os ensinamentos, né? Sim. E ouvir as palavras e praticá-las. Isso. Não é só ouvir, você tem que praticar. Porque a fé que está sem obras, que não tem prática, ela está morta. Não existe fé sem prática. Sim. Né? Sim. Você não vai trazer um estado de confiança, primeiro para você, para que você possa trazer um estado de confiança para o outro. Porque começa em você. Então, quando você não tem para você, você não vai conseguir fazer para o outro. E aí se ficar só na teoria, não envolve o coração. Isso. Não envolve a sua verdade, não envolve o seu ser por completo. Isso. Aí, quando não tem coerência entre o que você tem de teoria com o que você vive de verdade, não tem realidade. Porque tem que estar em coerência, né? Tem que estar em coerência o que você diz, o que você pensa, Isso. com o que você sente. Né? Isso que é a tal da fé. É você ter uma coerência com o que você pensa e fala, com o que você está sentindo. Sim. E, inclusive, até agora, hoje em dia, já se descobriu que é assim que acontece a metafísica. Quando o sentimento está de acordo com o pensamento, quando é verdadeiro, quando é de verdade, quando tem certeza. Isso. Quando você sente, aí tem que estar de acordo, porque às vezes você fala, pensa, mas o teu sentimento não está. É tão interessante, né, que a gente é tão absurdamente favorável às coisas que a gente tem em nós, que eu estou fazendo as minhas falas, né, sobre a minha relação com o dinheiro. E quando eu comecei, eu fiz 600 vezes, né, e aí quando eu comecei, ela só estava aqui. Só estava aqui. E aí eu fiz, aí eu gravei 600 vezes e eu ouço 3 vezes ao dia. Hoje, por exemplo, eu tenho que ouvir 3 vezes na hora que eu for dormir, porque eu não ouvi ainda. E aí, cara, eu começo a perceber que isso eu estou começando a sentir. Porque eu faço esse exercício, né, de ouvir e entrar dentro daquele negócio. Quando eu ouvi a primeira vez, era somente. E agora eu percebo. E quando você começa a perceber que existe ali um sentimento também que está concordando, você começa a ter fatos. Porque esse é o fruto. O fruto é aquilo que acontece, aquilo que você faz. Materialização. A materialização, exatamente. Então, eu começo a ter um comportamento que antes eu não tinha. Eu começo a enxergar umas coisas que antes eu não tinha. Então, assim, é muito... E alguns conceitos que você tinha, que veio junto com... começam a ser destruídos, né, para entrar o outro novo conceito. Exatamente. Não é que a teoria não tenha que acontecer, a teoria precisa acontecer. Só que a gente não pode parar na teoria. Sim. Tem que virar uma verdade. Sim. Eu queria concluir aqui com uma coisa, para que as pessoas possam pensar. Como que eu vou saber que eu estou no caminho, que esse caminho, a verdade, é a vida? Como que eu vou saber que ela é? Primeira coisa, quando você sentir que você tem vida abundante. Porque ele não te dá qualquer vida, tá? E como é que é ter vida abundante? É onde você passa, você faz a diferença. Não é, existe, né? Eu ministro, o Espírito Santo fala com a gente, também, mas o outro sentiu, isso tem a ver com a minha vida. Eu estou falando, aquilo que o Renato falou, eu tenho vivido isso.
Então, assim, não seja hipócrita com você mesmo. Onde você vai, você muda o ambiente. Isso. O ambiente muda. Isso. Você tem que... Cara, isso é incrível. Ou você é simplesmente aquela pessoa que fala, você tem que ir para a igreja. Ou você é a própria igreja, onde ele chegou no templo. Ele chegou diante de você, chegou no templo. Pessoas param para ouvir o que você está falando com vontade de ouvir, ou você está enchendo o saco dela, né? Tem entusiasmo no seu coração. Então, essa é a vida abundante. Começa na tua casa, porque se não começar na tua casa, querido, pode parar. Pode parar, porque está tudo errado. Uma vez um cara falou assim para mim, me deixou. Ele era muito inteligente. Ele chegou aqui em casa e falou assim, você quer arrumar primeiro dentro da sua casa ou você quer arrumar primeiro lá fora, o muro, o coisa que você quer? Eu falei, eu quero arrumar dentro da minha casa. Aí ele falou assim, você quer fazer primeiro para você. Eu falei, o muro vai ser o último. Porque se você... Eu falei, tá, mas se eu escolhesse... Ele falou, você escolheu o muro para que as pessoas vissem o bonito do lado de fora. Isso eu nunca esqueci. Então, assim, você tem que olhar para você e ver o que você está fazendo com essa sua vida. O que está acontecendo na sua vida. Então, quando você descobre que você não tem vida própria, vida abundante, vida para o outro também, você não encontrou Jesus. A verdade é quando você aceita as verdades que a gente... Como é que é? Fake news. Fake news? Tá, essas verdades aí que é tudo mentira. Né? A mentira sobre o casamento, a mentira sobre criar filhos, a mentira que quer normalizar. Quando você aceita isso, você entra, não está no negócio. Tá? Tem que mergulhar. Mergulhar significa ir lá, cada vez mais profundo. São várias vezes. Só botar batizado aí, uma vez só para facilitar, tá? É outra mistura, né? Batismo, a palavra batismo é você cada vez mais profundo. Cada vez mais profundo. Quando, Rose? A cada dia. A cada dia. Não tem como ser diferente. É a cada dia. Né? Então, assim, aí você vai ver que você não encontrou ainda a verdade. Porque você está aceitando, você está engolindo a verdade, que não é verdade. Né? Eu estou brincando. Não brinca com a tua vida, não. A vida da gente... Eu brinco aqui. Uma vez a Carol até me filmou aqui, eu brincando, eu dançando. A gente tem vários jeitos de brincar. Isso é brincadeira. O que o Márcio faz com a Denise lá na caminhada que a gente vai, a Carol também tem. Eles brincam, gente. Eles brincam igual criança. Que delícia! Que delícia! Isso é brincar. Agora, vai brincar com a tua vida? Vai achar engraçado aquilo que não é engraçado, que é uma desgraça. É uma desgraça. Né? Rose, uma coisinha só também para complementar. Um grande sinal, acho que talvez o primeiro, de que você está com vida em abundância, é quando o seu coração está aquecido, o seu coração não sente falta de Deus, né? Quando você não está... Porque parece que, para mim, a tristeza e a depressão é a falta que a gente sente de Deus. Sim, a ausência. Então, quando você não sente mais essa falta de Deus, porque ele não está fora. Sim. Ele está dentro, né? A depressão é que você tem uma pressão em cima de você. Então, assim, você não está livre, né? Gente, não é errado e nem certo. As pessoas não são postes, elas, né? Mas olha para isso. Quem que vai aquecer o seu coração? Né? Quem é... Sabe, esse entusiasmo que você trouxe. Entusiasmo. Você perde isso, você perde a energia da vida. Então, só precisa acertar, é só consertar. É só... Parece que está meio que na UTI, né? O espírito, ele não está nem acordado e nem vivo, ele tá ali, ó, quase querendo ir embora. Oi? Precisa ficar tomando remedinho, gente.
Remedinho para dormir, para acordar, para se coçar, para ir ao banheiro. Oi? Tem alguma coisa errada aí nessa história, você não foi criado para isso. Então, e aí a vida, essa vida abundante, a verdade é você não estar mais... essa coisa que vem como mentira, você já não tem mais, não acha mais isso tão interessante. Isso não é nada interessante, porque você conhece a vida, uma vida abundante, né? Então, assim, e o caminho é quando você, a cada passo que você dá, você tem mais coisas. Você tem mais frutos. Você colhe mais frutos. Cada passo. Esse é o caminho. Quando você vai para um endereço e você vai andando, e aí você vai encontrar... aqui, a rua tal. Esse ponto que falou, passamos esse ponto. Cada vez você vai sentindo que você vai chegando no teu objetivo. Então, E o alvo é ele, né? Aqui. O caminho é ele, porque a gente está atrás dele, né? Aham. A gente está Você guiando por ele. O caminho, a verdade e a vida. Eu vou só fechar aqui para falar uma coisa que é a coisa mais absurda mas a gente vê isso, né? Alguém ligou para mim, um profissional ligou para mim essa semana, e aí ele vende seguro de vida. Ixi, amor, tá acabando. Como é que eu faço? Já deu hora? Então eu vou dar aqui testemunho lá no Desfrute. Tá bom? Tá bom. Um excelente fim de semana para vocês, André. Não sei se a André ainda está aí, mas um excelente final de semana. Tudo de bom. Melhoras para a Andréia. Mas vem no... não vem nesse frio, não. Vem no verão. Já desisti de ir no frio. Vou no verão. 0 graus, 3 graus, 4 graus. Negativo. Negativo, que o Renato falou. Meu Deus. 4 graus negativo. Que isso? Mentira. Eu printei, eu tenho printado no meu celular. Meu Deus. É a sensação. Não, mas teve menos um grau com sensação de -4. Nossa. E como é que tá aí o resfriado? Vocês estão bem gripados? Vocês estão como com a saúde aí? Ótima. Eu estou bem, graças a Deus. Eu também estou bem. Eu também. André que tá caidona. André tá resfriada, gripada, né? Tá caidona. Eu não pego grife. Tá caidona não, já tá levantada. Já falei, já profetizei. Já levantou, já levantou. Que é muita brusca a temperatura, né? A diferença. Mas eu acho que André é outra coisa. Acho que não é uma coisa de resfriado, não. Não, é rinite. Rinite. Ela tem ficou a ver com a resfriada. emoção, tem a ver com... Ela ficou resfriada. Ela estava com a garganta inflamada. Ela foi no médico. Tá bom. Então tá, gente. Carlinha, a gente espera você aqui no verão. Tá bom, beijo. Beijo. Tá chegando, hein? Tá chegando. Beijo.